bem? Bem-vindo ao programa Expressão Livre. Hoje o nosso tema será herança. Estamos aqui com o mestre em Direito, Cássio Arendt, que vai nos falar um pouquinho mais sobre esse tema. Cássio, como é a questão da herança quando não há um testamento? Bom, quando não há um testamento, que é possível a pessoa, por sua livre disposição, deixar como ela quer que sejam partilhados seus bens, num limite até de 50%. Porque 50% existe uma regra legal de que vão para os seus herdeiros, na regra de primeiro para os descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Então, se não tiver essa herança, se não tiver esse testamento dispondo a metade, que é os 50%, vai seguir essa regra legal. Descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Então, independente de existir um testamento, 50% vai para os filhos. Os filhos nunca ficam sem receber herança. Isso, os filhos não têm como ficar sem receber herança, porque são os chamados herdeiros naturais. Sim. Então, não importando se é do casamento, se é com outras mulheres ou se é com... Isso não importa. Isso não tem essa diferenciação, desde a Constituição de 88, que diz lá que todos são iguais perante a lei. Então não há mais essa diferenciação entre filhos, que era um aspecto existente antigamente, e que ainda no senso comum rola muito isso, de que há diferença entre filhos. Antigamente a gente falava os filhos legítimos e os filhos ilegítimos. Que filho legítimo seria aquele filho biológico advindo do casamento, e aquele filho havido fora do casamento, ou até mesmo filho adotivo, seria um filho ilegítimo. E a lei tratava de forma diferenciada. Hoje não tem mais essa diferenciação. Filho é filho, independente da circunstância, seja filho biológico, seja um filho adotivo, ou até aquele filho da chamada paternidade socioafetiva, onde o mais importante é a relação de afetividade do que a própria relação sanguínea ou a relação biológica. Vamos dar um exemplo. É aquela criança, vamos pegar o exemplo lá da fazenda, aquela criança que foi criada com o fazendeiro e com a sua esposa, daqui a pouco era filho de algum funcionário seu, que os pais acabaram falecendo, enfim, e eles ficaram cuidando. E aí se criou uma relação afetiva, só que nunca houve adoção de fato, realmente, no papel passado, como a gente diz, nunca encaminharam isto, e o problema vai se dar lá no momento quando essas pessoas virem a falecer, e esta criança que foi criada sempre como filha, mas não teve esse vínculo reconhecido, também vai ter direito à herança. E os filhos legítimos, então, eles não podem reclamar essa herança socioafetiva. Isso, Tanto que a gente nem fala mais nessa expressão filhos legítimos. Sim, que tu tinha falado que é um termo antigo, mas isso, a gente acaba utilizando. É meio incorporado ainda no vocabulário das pessoas. É porque a lei vai considerar filho é filho, independente se de sangue, não sei, isso, sempre vai ter claro direito. Que a paternidade socioafetiva, ela vai requerer naturalmente um reconhecimento judicial. Vai ter que se buscar um processo judicial comprovar que realmente houve esse vínculo, Então, porque a ideia é o quê? É não deixar esse filho desguarnecido. O reconhecimento, é o direito olhando para uma realidade que existe na sociedade. É uma evolução lá dentro do direito. Isso, é uma evolução, a gente pode chamar de uma evolução do direito para reconhecer aquilo que é mais importante, que é o laço afetivo. Então, muito por isso, essa questão da paternidade socioafetiva também. E no caso da pessoa que, assim, ele é casado no papel, mas ele já vive há anos com outra parceira ou parceiro, como é que funciona a questão da herança nesse caso? Ele já tem filhos com uma pessoa e já tem filhos com outra pessoa, mas ele não atualizou, digamos assim, ele ficou casado no papel, mas não, como é que fica nessas questões assim? Isso, da mesma forma. Da mesma isso, forma. tem muitas pessoas que acabam... a outra parceira tem direito a alguma coisa? Isso que eu pergunto. Da mesma forma, assim, muitos acabam não se divorciando, se separam de fato, mas não acabam juridicamente se divorciando, que seria fazer todo um processo de divórcio, que hoje, inclusive, não havendo filhos menores, é possível até fazer via cartório, extrajudicialmente. Então, é bem mais acessível fazer esse divórcio, é bastante comum, tanto que em vários estados do Brasil hoje nós temos mais divórcio do que casamento. Então, mas mesmo assim ainda muitas pessoas acabam não
encaminhando esse trâmite porque, né, custa, tem que contratar um advogado, tem trâmites burocráticos, né, então acabam não fazendo. E constitui uma nova família. Né, então continuam com o seu casamento, né, e constitui aí uma união estável com uma outra pessoa e tem filhos, enfim, né, funciona da mesma forma. Né, o reconhecimento da situação real, daquilo que está acontecendo nesse momento. Se existe uma nova relação, bom, pressupõe que aquela relação antiga não exista mais. Né, a não ser que haja uma forma de... Então a ex-mulher, que é outra papel, não tem direito isso, a ex-mulher, né, mesmo que ela continue, né, com o vínculo de casamento, ela não teria direito por conta de que já houve a extinção daquela relação. Agora, se não houve a extinção da relação, que pode acontecer, a pessoa mantém 2 relações. Né? Ela não pode ter 2 casamentos, porque seria um crime de bigamia. Né? E o Brasil não permite, né, uma pessoa casar mais, né, ter 2 casamentos ao mesmo tempo. Né? Então, não poderia. Né? Então, mas a pessoa não casou. Ela tem um casamento e tem uma outra relação extraconjugal, como a gente diz. Sim. Bom, aí, né, se há uma simultaneidade de relações, ambos teriam direito. Né? Inclusive, então ambas têm isso, mesmo a extraconjugal, se ela comprovar. Se comprovar, né, vai ter, né, naturalmente isso vai gerar uma demanda judicial. Complexo, né? Né, Esse processo complexo. deve ser bem Claro, longo, depende né? sempre de provas, enfim, né, de demonstrar que havia realmente essa concomitância de relação. Sim. Né? E quanto aos filhos, nada muda. Filho é filho. Tá? Filho é filho. Então não vai mudar, né, essa relação. Mas, Cássio, tu disseste uma coisa que eu fiquei chocada. Em alguns países, ou em alguns estados, tu disseste, tem mais divórcios do que casamento, é isso? Isso, né? No Rio Grande do Sul, ainda é o estado do Brasil que tem um tempo médio de casamento, inclusive maior que os outros estados. Mas já tem estados do Brasil, né, de que o número de divórcios supera o número de casamentos. Nossa. É uma realidade do mundo atual. Né? Antigamente a gente tinha a ideia... Globalização. Isso, eu sempre digo uma visão mais sacra do casamento, né, de que, bom, é uma união, né, indissolúvel, aquilo que dizia, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Né? Então essa era uma visão bastante antiga do casamento. Desde 1970 nós temos a lei do divórcio no Brasil, né, permitindo haver então o divórcio e constituir uma nova relação. Né? Com o mundo atual, né, com as relações mais fluídas, mais descartáveis em determinados momentos, né, não é raro a gente se deparar daqui a pouco com casamentos com 1, 2 anos que já havendo divórcio. Né, e as pessoas constituindo depois novas relações, enfim. Então fica bastante comum isso no dia a dia de hoje. É o mundo de hoje, né? Mas enfim, voltando à questão da herança, como fica dívidas? E as dívidas da pessoa, do falecido? Também é dividido entre os filhos. Isso, eu não... Essa questão eu também tenho bastante dúvida. Sim. A questão das dívidas, né, a gente não se herda dívidas. Né? Não passa as dívidas para o herdeiro. Né? Então também comumente a gente acaba ouvindo o seguinte, o sujeito faleceu e as dívidas, então não tem mais dívidas. Não, então, não é isso. Cássio, só um momentinho então. O Cássio vai responder pra gente essa questão das dívidas no próximo bloco então. Voltamos agora com o programa Expressão Livre, com o tema de hoje, herança. Queremos saber então, Dr. Cássio, sobre as dívidas. Como ficam as dívidas do falecido? Bom, então, retomando, né, a questão das dívidas, primeiro, não se herda a dívida. Né, se faz um levantamento, né, quando o falecido, né, quando ocorre o falecimento, né, imediatamente se cria uma figura jurídica chamada espólio. Né. Espólio tem essa função de administrar os bens do decujus, que é o falecido, né, até que esses bens sejam então repartidos para os seus herdeiros. Então vai se fazer um chamado processo de inventário,
que nada mais é o inventário? É verificar quais os bens que se tem e também quais são as dívidas. Tá? E fazer, então, as devidas compensações. Então, uma vez, né, eu tendo dívidas, primeiro eu desconto dos bens o valor das dívidas, primeiro você paga as dívidas e, se sobrar bens, divide entre os herdeiros. Agora, pode ocorrer uma situação de ter mais dívidas do que bens, ou só ter dívidas. Né? Então, bom, aí não vai se repartir para os herdeiros as dívidas, porque né, os herdeiros não herdam dívidas. Aí vai ficar a descoberto os credores que não se precaveram, né, de ter alguma garantia, alguma coisa assim, do recebimento do seu crédito. Então, os herdeiros, eles nunca precisam arcar com as dívidas do falecido. Isso, os herdeiros não precisam arcar com as dívidas do falecido. A questão do inventário, como ele é feito? Isso, o inventário, né, é um processo bastante burocrático, porque tem que se fazer o levantamento de todos os bens que o herdeiro tem, né, e também verificar se tem dívidas, enfim, né, e aí, então, também levantar quem é que são os seus herdeiros e fazer as devidas repartições para cada um dos seus herdeiros. Né? Então, esse é o processo de inventário. Parece bastante simples, né? Mas na prática ele se torna mais complexo. Muito mais, eu reputo, muitas vezes pelas brigas que se tem na família, do que realmente pelo direito em si. Né? Ele por isso que eu digo, é um processo bastante burocrático, né? Mas nem tão difícil assim. Claro que eu sempre acabo brincando, né? Se quer destruir uma família, dê um inventário para ela fazer, né? Porque infelizmente, né, é tragicômico, né? As pessoas acabam brigando muito por conta da herança que tem para receber, né? Então, e aí muitas vezes são questões antigas, mágoas, questões de relacionamento entre filhos, dos filhos com os pais, mal resolvidas ao longo da vida, né? E que acabam surgindo à tona precisamente no inventário, né? Então, não é tão incomum, né? Daqui a pouco aquele filho, né, que de repente se achou preterido em algum momento da vida, que ganhou um presente de menor valor no Natal, por exemplo, né, e que agora ele vem reivindicar que ele tem que ganhar um valor maior de herança. Isso Ou então um filho que cuidou mais dos pais, foi mais presente, ele pode querer excluir um filho que foi ausente? Ele tem, né, esse direito? Não tem, né? A Constituição nos diz que todos são iguais, né? Bom, claro, nós temos uma realidade na nossa região aqui, por exemplo, do interior, mas isso é uma combinação entre os filhos, né, de que aquele filho que fica lá no interior, por exemplo, cuidando dos pais, né, muitos irmãos fazem essa combinação. Então ele tem direito de ficar com as terras, com a né, casa, com as terras, ou com uma maior parte, porque ele ficou lá no interior cuidando dos pais, tocando a propriedade, enfim. Mas isso é um acordo feito entre os irmãos, que aí não tem problema nenhum. Mas o que a lei vai trabalhar é que todos têm direito a receber. Se o filho for mais carinhoso ou menos carinhoso, se ele cuidou, se preocupou mais com os pais ou não, essa diferenciação a lei acaba não fazendo, porque isso entra num subjetivismo, né, que é bastante difícil de mensurar. Né? Então, estava me lembrando, o processo mais antigo da história judicial brasileira é um processo de inventário que durou mais de 200 anos, que é aqui do Rio Grande do Sul, que era um inventário lá de Rio Grande. Mais de 200 anos, e que quando ele foi concluído, ele já não tinha mais sentido, porque muitos locais já tinham sido urbanizados, já tinham uso capião, já tinham passado a propriedade para outras pessoas, enfim, né, por conta da briga das famílias de não conseguir chegar a um acordo. Acontece quando não chega num acordo amigável, então o processo pode se estender por anos. Né? Então, porque às vezes num processo de inventário, às vezes se discute, eu quero essa taça aqui, fulano, mas eu também quero. Então, assim, por picuinhas, a gente diz, né, acaba um processo não tendo fim, né, por conta dessas pequenas disputas, né, que na verdade elas vão traduzir o quê? Problemas, mágoas do passado que não foram bem resolvidas, né? Então, geralmente tem coisas reprimidas ali, né, que acabam manifestando nessa hora. Isso, que nessa hora acabam vindo à tona, né? Que talvez uma boa terapia, né, resolveria, né? Isso, né? Que o direito acaba não conseguindo resolver isso, né? Então, também essa compreensão talvez as pessoas precisariam ter nesse momento. Que o processo de inventário, se a gente pensar de uma forma mais racional, né? O que é? Eu levantar os bens, ver se tem dívidas, paga-se as dívidas, o que sobrou, divide entre todos os herdeiros e era isto. Isso, né? Com algum profissional, assim, um advogado, no caso, que auxilia nesse processo ali. Isso é necessário, ter um acompanhamento de um advogado, né? Tanto quando for extrajudicialmente, né? Como judicialmente. Então, hoje a lei também faculta essa possibilidade
de não tendo filhos menores, ninguém interditado, enfim, né, e que as partes estejam de comum acordo, inclusive é possível fazer este inventário extrajudicialmente, um cartório extrajudicial, uma escritura pública, ela tem o mesmo valor, mas também tem que ter o acompanhamento de um advogado. Por que isto? Para verificar a regularidade desse processo, né? O advogado está assinando lá, colocando a sua responsabilidade de que realmente foram levantados todos os bens, foram pagos as dívidas e que aquilo que está sendo repartido para fazer esses levantamentos para os herdeiros está de comum acordo entre eles. Dos valores dos bens, precisa também de algum profissional da área para poder dar o melhor, assim, por exemplo, isso, tem casas, tem que... acaba o advogado fazendo isso, o advogado, né? que faz claro, isso também. Que num processo que tem muitos bens, daqui a pouco vai ter que buscar um profissional contador como auxiliar, né, como auxiliar, porque tem famílias que são proprietárias de empresa, enfim, então também tem aí uma possibilidade que algumas famílias utilizam, né, que elas criam uma empresa para administrar esses bens, ao invés de repartir para cada um na sua parte, se cria uma empresa onde os herdeiros são sócios dessa empresa e essa empresa então administra esses bens, né? Eles mantêm assim tudo mesmo. É uma possibilidade. Quando os bens, por exemplo, está no fim da vida e os pais decidem passar para um dos filhos no final da vida e os outros se sentem lesados com isso após a morte, eles podem reclamar o que foi passado ainda em vida? Sim, eles podem fazer essa reclamação por conta do quê? A ideia, de novo, igual tratamento para os filhos, né? Então, a própria lei lá no Código Civil, que trata, por exemplo, da doação, né? Que é o pai está doando para um filho. Então, já parte do pressuposto que aquela doação é uma antecipação, chamada antecipação de legítima, ou seja, o pai já está antecipando a parte da herança do filho. Claro, no máximo que ele poderia privilegiar, entre aspas, assim, um filho, é naquela parte dos 50% que ele tem de liberdade. Fora isso, ele não tem, né, não pode estar privilegiando um dos filhos, né, e com certeza esse privilégio para um dos filhos vai gerar atritos na família. Com né, certeza. porque às vezes os pais têm aquele filho mais querido, aquele filho, né, ou né, eu quero privilegiar aquele filho havido no casamento em detrimento daquele filho fora do casamento, enfim, ou inverso, enfim, né, então a lei não faz essa distinção, como a gente já tinha falado. Então, tem que se busca realmente um tratamento igual para os filhos. Quando o herdeiro é menor de idade, o advogado também acompanha o tutor para ver se está tendo uso adequado? Ou como é que acontece quando o herdeiro é menor? Quando o herdeiro é menor, aí tem alguém que vai... Doutor Cássio, vamos deixar essa questão para o próximo bloco, então. Ficar um pouquinho curiosas. Vamos deixar para o próximo bloco essa questão, o doutor Cássio vai responder para a gente. Até já. A dica da Companhia do Sono de hoje é a máscara terapêutica, que proporciona o fortalecimento dos músculos e a suavização das rugas e marcas de expressão, garantindo assim o cuidado com a sua saúde e beleza. Companhia do Sono, sua referência em colchões ortopédicos e terapêuticos, com durabilidade de 12 a 15 anos. Voltamos agora com o programa Expressão Livre. Bom, então como a gente estava conversando antes, a questão dos filhos menores, né, por óbvio, a expressão menor de idade remonta de que aquele filho não tem
condições, não tem capacidade civil ainda, né, condições de governar a sua vida, de fazer negócios, enfim. Então ele vai precisar ter alguém que vai representá-lo, né? Então pode ser o outro, né, um dos pais que é sobrevivente, enfim, ou então alguém que vai ser o seu guardião, seu tutor, seu curador, enfim, né, que pode acontecer até de daqui a pouco um dos herdeiros também não ter mais as condições, né, adequadas de capacidade civil, pode ter alguma doença mental, enfim, alguma coisa, e vai precisar de um curador também, né? Então alguém vai ser responsável por esta pessoa, né, e vai ter que administrar os bens no benefício daquele que é o herdeiro. Sim, né? com certeza. E claro, né, no caso de uma criança, um menor de idade, ainda tem toda a preocupação da proteção do estatuto da criança e do adolescente, né, que vai então ter um princípio balizador que é o melhor interesse da criança. Então, tudo tem que ser feito no melhor interesse da criança. Sim, para ela ficar bem, né? Isso. Então, e claro, esse responsável vai ter que prestar contas, né? Tem aí o Ministério Público, como grande fiscal da lei, também pode e deve fiscalizar e exigir, né, de que realmente tenha sido utilizado tudo em proveito desse menor que é o herdeiro. Doutor Cássio, eu tenho uma questão sobre o contrato de usufruto. O que seria isso? Na verdade, a propriedade, né, ela se divide em algumas partes, vamos dizer assim, né, que é usar, gozar, dispor e reaver. Né? O usufruto, né, é o uso e a fruição, usar e gozar dessa propriedade. Né? O que isso tem a ver, por exemplo, com a questão da herança? Muitos pais preocupados já em resolver a situação, já estão com mais idade, não querem deixar incomodação para os filhos, né? Acabam já repartindo os seus bens, já repassando esses bens em vida para os seus filhos. Que pode ser feito isso, né? É plenamente possível, mantendo essa igualdade, enfim, não tem problema nenhum, já pode resolver isso em vida. Desde que não exclua nenhum. Desde que não exclua nenhum, enfim. Né? O que acaba se orientando que os pais tenham cuidado? De reservar para si este usufruto da propriedade a qual eles estão passando. E por que reservar para si? Eles podem passar a sua casa, por exemplo, para o seu filho, mas se reservam o uso e a fruição dela. Para que, em momento algum, os filhos possam colocar os pais para fora de casa. Que muitas vezes a gente comumente acaba ouvindo, absurdo, né, os filhos colocaram os pais para fora de casa, né, porque querem a casa, querem vender, enfim. Né? Sim. E como os filhos são proprietários, em tese eles poderiam até acabar fazendo isso. Né? Então, para evitar essa situação, os pais se reservam nesse usufruto. Então, os filhos não têm toda a propriedade plena, só vão ter ela no momento do falecimento dos pais. Enquanto isso, resguardam os pais, né, ter uma moradia, enfim, para ficar até o final da vida. É como uma herança previamente agendada já para tais filhos, mas isso também se toma aquele cuidado de ser certinho, né? Claro, para cada filho, não pode... Isso. Né? E também é importante dizer que não existe herança antes do falecimento dos pais. Né? Então, às vezes a gente brinca na faculdade com um exemplo para os alunos. Né, o nome não é herança daí. Que vem os filhos lá consultar um advogado preocupados que os pais estão gastando a sua herança. Né? Que isso, na verdade, não é herança. Né? Só existe herança depois que há o falecimento. Se sentindo dono já. Isso. Né? E, infelizmente, essas situações acabam ocorrendo. Né? Então, para deixar bem claro, né, de que não existe herança antes do falecimento. Né? Só vai ter herança depois do falecimento. Né? Então, não tem o direito dos pais gastarem, utilizarem como bem quiserem. Né? Se eles quiserem vender os seus bens e partirem em uma viagem de volta ao mundo, o direito né? deles, É direito né? deles, enfim. Né? Então, claro, quando não há nenhum herdeiro, nem direto, como procede com os bens? No caso, netos, irmãos, não tem herdam? nenhum herdeiro. Os irmãos, né, entram na figura dos colaterais, então eles vão herdar, né? Mas vamos pensar o seguinte, às vezes acontece daquela pessoa que é solteira, familiar, né? Não constituiu família, os irmãos já faleceram, enfim, pode acontecer, está sozinha no mundo. Aí vai ocorrer a figura da herança jacente, a herança está jazendo na procura de algum herdeiro. Né? Se não encontrar nenhum herdeiro, nenhum colateral, ninguém, ela acaba indo para o Estado. Né? É uma situação um pouco mais difícil de ocorrer, mas é possível. Né? Inclusive há previsão legal para isso, né? De que essa herança, não tendo herdeiros, não encontrando nenhum herdeiro,
acaba indo para o Essa Estado. pessoa pode doar os bens antes de morrer também? Sim, Se nesse não caso, tem essa herdeiro? pessoa que é sozinha, ela pode doar, inclusive, a totalidade dos seus bens, quando eu não tenho herdeiros necessários, né, que Sim. são descendente, ascendentes e cônjuge. Eu não tenho nenhum desses herdeiros necessários, eu posso, então, doar para algumas vezes, então, é comum né, aquele tio, aquela tia que é solteirona, enfim, ou solteirão, enfim, como a gente acaba comumente dizendo, né? Sim. Ele pode, ela ou ele, então pode repassar, tem um afilhado, tem um sobrinho querido, enfim, então ela pode repassar essa totalidade. Claro que quando for isso em vida, né, pode fazer isso por testamento, né, ou então já pode repassar em vida. Quando for fazer essa doação em vida, já se exige o quê? Uma cláusula de que aquele que vai receber a doação tem o compromisso de cuidar daquela pessoa, né, de prover ela materialmente e psicologicamente, enfim, né, afetivamente, enquanto ela estiver viva. Enquanto ela necessitar. Né? Isso, uma espécie de retribuição. Sim. Porque, via de regra, a doação ela é simples, né, não exige nenhuma retribuição. Mas, nesse caso, até para resguardar, de novo, aí, essa pessoa que daqui a pouco está idosa e também doa, né, o seu bem para o seu sobrinho querido, e o sobrinho querido acaba retirando ela de casa. Né? E a questão, né, enfim, nós estávamos falando antes da herança. Sempre 50% vai para filhos, enfim. Existe a possibilidade de a pessoa deixar um testamento e ela não quer deixar para os filhos, por exemplo. Ela quer excluir, né, dentro alguém. dessa parte disponível, né, porque no mínimo vai ser os 50% da parte da pessoa. Tem que né, ser no mínimo isso. necessariamente No mínimo 50%. isso, Se não deixar... Se ela não quer deixar nada, quer deixar, por exemplo, para, sei lá, pessoa que trabalhava com ela ali, cuidava dela. Sim. Não pode Não deixar existe. na integralidade. Não pode. Só 50% Só ela tem 50%. né, de disponibilidade, é parte disponível. Os outros 50% vai para os herdeiros necessários. A questão é, se não tiver testamento nenhum, boa, a totalidade vai. Agora, se tiver testamento, tem que se observar o testamento, desde que o testamento não ultrapasse esse 50%. Né? Então 50% não interessa, sempre Isso. vai ser para os Isso. herdeiros de lei ali, naturais. E o testamento ele pode ser tanto aberto quanto fechado, chamado testamento cerrado. Então, ele já pode ser aberto, já pode ser de conhecimento prévio de todos, ou ele pode ficar em poder de alguém que vai abrir, né, vai ser descoberto só no momento do falecimento. Esse testamento geralmente é feito com advogado. Sim, pode ser feito com advogado ou, né, até, claro, o ideal é que se tenha um acompanhamento de um profissional advogado, até para verificar essa questão da legalidade, né? Mas também é possível caminhá-lo por escritura pública. Como tem muitas variações, como a gente pôde perceber, de um caso para o outro, tem muitas singularidades, né, na questão da herança. Então, acho que até por isso é importante sempre ter acompanhamento de um Isso, advogado. é sempre né? importante as famílias procurarem um advogado de sua confiança, né, e, né, se consultarem com ele, enfim, se aconselharem, né, talvez esse é o maior papel do advogado contemporaneamente, não é um sujeito que vai promover mais conflitos, não, mas pelo contrário, aconselhar Auxiliar as pessoas, etapas, enfim, né? de que consigam se entender e cumprir realmente aquilo que a lei diga. Então é importante que as famílias busquem alguém de sua confiança, um profissional que vai lhe orientar bem como tem que ser feito. Cássio, muito obrigada. Com certeza nós conseguimos sanar muitas dúvidas importantes hoje contigo. A gente agradece. Encerramos aqui então o programa e na semana que vem tem muito mais. Para quem quiser deixar alguma sugestão de tema, alguma crítica, sugestão, tiver dúvidas, pode acessar a nossa fanpage no Facebook ou através do nosso site. Obrigada e até semana que vem.